Gente, e tem mais, porque uma pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão em todo o país mostra que 97% das mulheres, olha isso, 97% das mulheres já foram vítimas de importunação em meios de transporte. Quem passa por uma situação dessa carrega traumas, né? Medos. Como é que fica o ir e vir dessa pessoa? Esse vai ser o nosso assunto que a gente vai debater agora aqui no nosso programa. Participa com a gente. Já passou por uma situação parecida? Conta aqui no nosso WhatsApp que a gente vai ler o seu comentário. Aqui no nosso estúdio a gente recebe a psicóloga Elza Leite. Obrigada, Elza. Boa tarde. A advogada Camila Dias. Obrigada também, doutora, pela sua presença. Boa tarde. E a gente recebe aqui a Maísa Oliveira. A Maísa também já passou por uma situação dessa daí que a gente acabou de contar, né? Primeiro, qual é o seu sentimento, Maísa, saber que você que já viveu isso, os casos continuam acontecendo a cada dia? A sensação que a gente tem é que vem crescendo cada vez mais esse número de pessoas com esses psicopatas, né, que a gente pode falar, porque numa situação daquela ali, você às vezes vindo do serviço, né, numa situação que não é propícia para estar em nenhum encontro nem nada, a pessoa conseguir te assediar, conseguir pensar em fazer alguma coisa sem o seu consentimento e sem ser o momento ideal, propício para aquilo ali, é uma sensação muito ruim. E que eles ficam impunes, porque são casos que vêm crescendo, né? A gente vê no jornal quase todos os dias casos de homens que chegam a ejacular em pessoas dentro do ônibus, né? Foi esfaqueado, porque às vezes a pessoa ainda tem voz de pedir um socorro ali dentro do ônibus, ou às vezes tem a voz de alguém de trás está vendo, alguém próximo está vendo, e quando a pessoa não tem, porque tem muita gente que não consegue, ela se sente acuada ali com medo, nunca pensou em estar passando aquela situação e acaba ficando reprimida. E você que já viveu essa situação, qual foi sua reação na hora? Quando aconteceu comigo, eu comecei a fazer escândalo, não tem? A gente estava atravessando a segunda ponte, né, no ônibus, e aí o cara começou a me importunar e ficar se esfregando em mim. Aí eu comecei a falar mais alto para as pessoas que estavam próximas a mim, percebeu o que estava acontecendo e conseguir me ajudar, porque se às vezes você fala baixinho, a pessoa, sei lá, te ameaça com uma faca, alguma coisa assim. Então aí na hora que o ônibus abriu ali na rodoviária, ele desceu e saiu correndo, que foi a situação do momento foi essa, ele desceu e saiu correndo, porque ele viu que todo mundo já tinha ficado estressado ali em volta, né? E aí eu fiquei trêmula depois, a gente vai meio desnorteada assim, no restante do caminho você fica meio trêmula, mas segue. Aí depois a gente fica meio, todo movimento em falso dentro do ônibus, você fica assim, já alerta. A gente não cochila, não faz nada, você já fica assim. Olha como é que a mulher passa a viver hoje dentro de um ônibus. Não é só dentro do ônibus não, tá? A gente já mostrou aqui também, dependendo, né, de carros de aplicativo. Elza, acaba que a mulher fica com medo do ir e vir, um direito tão básico, né, que a gente tem na vida. Roberta, esse tipo de assédio, essa violação, ela afeta a gente em vários níveis. Afeta no nosso corpo, porque a gente fica em estado de alerta, você tem uma tensão muscular, você tem problemas para dormir, às vezes tem questões gastrointestinais, você fica mais ansioso, você pode ter pânico, você fica com medo do toque do homem, você fica com medo de tudo. Depois afeta as nossas emoções, porque você fica com uma angústia terrível, você fica com dificuldade de vincular, dificuldade de confiar, dificuldade de se relacionar, inclusive sexualmente, pode afetar a nossa sexualidade, né? E do ponto de vista social, também nos afeta muito, porque o direito de ir e vir, ele é coagido, ele é proibido. Você fica com medo de sair de casa, você fica com medo de entrar no coletivo, você fica com medo de sair para trabalhar, você fica com medo de sorrir para algum homem, achando que aquele homem está interpretando que você está dando mole para ele. Então, o relato dela me faz pensar que, além dela ter sido vítima da importunação sexual, ela também foi vítima porque ela precisou se expor, ela precisou gritar. Todo mundo que olha uma mulher gritando, julga essa mulher, essa é louca, ela é barraqueira, ela é histérica. Ou seja, a única forma, às vezes, que a gente tem, quando consegue de pedir ajuda, é gritando mesmo e se expondo, às vezes, ao ridículo, à interpretação do outro, o julgamento do outro, para tentar se proteger. Então, assim, nós somos silenciadas na hora de pedir ajuda.
a gente fica com vergonha, às vezes a gente fica com culpa, achando que foi a nossa roupa, o nosso olhar, o horário. A gente acha que a gente é responsável. E isso a gente precisa pensar bem, que a vítima não é culpada, a vítima não pode ser revitimizada, inclusive. O culpado, o único responsável são esses homens, né, perversos, doentes, machistas, invasivos, violentos, que acham que o nosso corpo não é nosso direito, que ele tem direito de tocar, de usar, de objetificar e, inclusive, fazer com que esse crime cresça, né, virando uma violência, às vezes, consumada, um estupro, enfim, outras questões, até a morte das mulheres. Então, a gente realmente precisa de informação e nós precisamos nos mobilizar e colocar mesmo essas pessoas para cumprir uma pena, porque isso aqui é um crime, a gente precisa falar disso, a gente precisa gritar mesmo, pedir socorro, pedir para parar, se preciso partir para uma coisa mais enérgica mesmo, física, porque se a gente não se proteger, se a gente não se manifestar, isso aqui não vai acabar. Então, toda e qualquer forma que a gente puder de intimidar, inibir esses comportamentos inaceitáveis, a gente precisa fazer. Camila, a Isa tocou num ponto muito importante da importância da gente não silenciar. Como pedir essa ajuda, né? Igual a Maísa falou, que ela começou a gritar no ônibus, o que é indicado a gente fazer num momento como esse, porque senão a gente acaba se tornando vítima ali, sendo ameaçada de um outro crime, que foi o que aconteceu nesse caso que a gente trouxe agora. Exatamente. Nesses ambientes fechados, como estão aqui expostos, né, os casos, isso precisa reagir. Porque se esperar ficar em silêncio para descer num ponto de ônibus, até isso acontecer, né, durante esse trajeto, você vai continuar sendo ali, né, importunada, no meio dessa lascívia que o homem esteja praticando. Então, falar, se manifestar, a gente não sabe, se tiver armado ou se tiver com uma faca, a gente não, só se estiver vendo, né, mas assim, procurar alguém do lado, gritar como a participante fez, porque em ambiente fechado você não tem como recorrer a outras pessoas sem ser que estão ali ao seu lado. Agora, a gente também já viu casos de pessoas que, por não serem atendidas, né, auxiliadas ali, elas desceram e foram procurar ajuda também, né? Então, foram à delegacia. Alguns ônibus hoje, eu não sei se são a maioria, já tem alguns sistemas de monitoramento, né? Mas assim, Roberto, imagina se a gente tivesse que ter isso em todo lugar, né? A gente já falou sobre isso. Vamos colocar o quê? Policiais dentro dos ônibus? Assim, a gente vai deixar de tirar da sociedade para colocar no ambiente, né? Porque foi por sorte dos policiais terem entrado nesse coletivo que essa mulher foi salva, porque ela estava sendo ameaçada ali por 2. Então, imagina a sensação que ela teve de medo, o sentimento ali na hora. Com certeza. Né? E tinham mais pessoas nesse ônibus também? Ninguém fez nada, aquilo, né? Ninguém deu um grito, um empurrão? É importante que a gente dê mais passos. A gente relatou um tempo atrás o caso do elevador, onde o rapaz apalpou a poupança da moça. O que ela fez? Ela sabia que ela estava sendo assediada, que tinha um crime ali acontecendo. Ela foi no condomínio, ela pediu as imagens, levou para a delegacia e hoje ele está respondendo o processo. Então, a gente não pode esperar que alguém vai vir nos salvar e fazer justiça. A gente precisa se manifestar enquanto vítima, enquanto mulher, enquanto sociedade, para ganhar força, que uma vai encorajando as outras. Exatamente, a gente está aqui falando sobre isso e já estão chegando aqui vários comentários, já eu vou ler, mas agora a gente vai ver o depoimento da Vitória. Ela já sofreu importunação sexual e vai contar pra gente o que ela passou. Voltando de Afonso Cláudio para Vitória, de ônibus, o passageiro que estava ao meu lado acabou me importunando. Eu tinha cochilado e acordei com as mãos dele no meio das minhas pernas, falando palavras obscenas. A gente acha que a gente está seguro, mas nem sempre a gente está seguro. Então, gera um sentimento de revolta na gente, um trauma. Para eles, vai detido, logo tá solto, e a gente fica com trauma para sempre, né? Porque hoje mesmo eu tenho muita dificuldade em conseguir entrar no ônibus seguro, eu só consigo viajar tranquila se for uma mulher do meu lado, se eu estiver sozinha. Então, assim, é muito complicado esse sentimento que a gente carrega, né? Eles não têm. Olha só, imagina você no ônibus de viagem fazendo um trajeto como esse que ela disse, você ainda tem que
ter um percurso, né? Ainda tem um tempo ainda para você chegar até o seu destino final, não é aquela coisa, agora eu vou descer igual a Maísa fez. Não, essa mulher e a Vitória ainda precisou ficar algum tempo ali dentro do coletivo. Imagina o desespero. E aí, numa hora dessa, o que o motorista também ele pode fazer, né? Hoje ele tem alguma responsabilidade em relação a isso? A empresa tem essa responsabilidade? Porque é um local, teoricamente, que vai trazer segurança. Então, o motorista, um cobrador, ou né, aquelas pessoas que ficam ali auxiliando na viagem, tem essa responsabilidade. Se a vítima, né, se manifestar, pode abordar e já parar o ônibus ou o que quer que seja, né, ligar para a polícia para poder estar ali, indo até o local, fechar o ônibus, enfim. Tem essa responsabilidade, tem essa possibilidade, né? Não vai ser imputado nada contra ele, muito pelo contrário, ele é uma voz para auxílio e tem uma responsabilidade civil nisso, enquanto empregado, né, da empresa que ele presta serviço. Então, assim, a gente conta com a sociedade, é importante, Roberto, seu programa está sempre trazendo isso, porque se às vezes a gente está do lado, a gente conta com os homens também, porque essa força masculina é essencial para o nosso auxílio, né? Uma mulher manifestou ali que está acontecendo alguma coisa, um homem chegar, abordar, colocar esse outro homem no lugar dele. Então, assim, se todos nós fizermos um pouco do que nos cabe, eu creio que a gente consiga diminuir esses índices. Vamos ler aqui, então, alguns comentários? Boa tarde, Roberto. Já passei por isso dentro do ônibus. Um cara me perseguiu. Quando eu comecei a reclamar, ele me xingou de nomes de baixo escalão ainda. Beta, o homem começou a se esfregar em mim, dei uma cotovelada nele, não precisei de ninguém para me defender. A outra participante diz, boa tarde, já aconteceu comigo, eu era jovem, não deixei barato não, tá? Chamei a atenção dele, quem estava do meu lado comprou a briga, jogaram o homem fora do ônibus, deram uma surra nele, eu corri muito. Outra participante diz, Roberta, agora é um homem, me chamo Júnior, também fui assediado dentro do ônibus do Transqual, no qual eu estava sentado no banco do ônibus e o rapaz em pé ficou esfregando o órgão no meu braço. Ai, que nojeira, meu Deus. Ele disse, foi uma situação horrível, fiquei transtornado, pois consegui sentir tudo. Hoje eu não ando mais em ônibus. Olha como é que isso vai realmente traumatizando toda a população. Tem mais um participante aqui. Boa tarde, Roberta. Hoje eu sou adulta, mas já passei por isso quando eu era criança ainda. Devia ter uns 11 anos na ocasião. Um senhor de idade passava o pé na minha perna e olhava fixamente para mim. Eu fiquei com muito medo. Imagina, 11 anos, eu não sabia o que fazer. Eu estava em pé no ônibus que estava lotado. A sua filha também já viveu uma situação assim, né, Maísa? Já sim. A gente indo fazer um passeio no convento e aí tinha ido mais uma mãezinha com outro coleguinha, né? E éramos em 3, eles eram mais 2, então não tinha como a gente ir de Uber na época. Aí fomos, na volta pegamos o coletivo e nesse meio tempo, por eu já ter vivido isso, então eu sempre fiquei muito alerta, né? De acontecer. Aí eu coloquei, aí tem aqueles bancos altos assim, são 2 bancos altos e um mais baixo na frente. Aí ficou ela e o coleguinha dela, eu no da frente com a minha menina mais nova sentada de lado, assim, olhando para os dois, né? E a mãezinha na frente. Nisso que eu estava descosta olhando para os dois, tinha um rapaz que parou do lado dela e ficou se esfregando no ombro dela, igual aconteceu no caso dessa menina aí que falou. Quando a gente percebeu o que estava acontecendo, tinha uma menina bem próxima também que viu e começou a xingar ele, arrancou um canivete da bolsa, ameaçou ele. Aí foi onde que chegou no terminal do Ibis e ele também desceu correndo e foi embora. Não tem? Essa menina ficou muito nervosa, chegou a descer atrás dele, na época fazendo escândalo, né, para as pessoas pegar ele, parar ele, mas aí ele acabou que ele conseguiu fugir. E depois disso eu prometi para mim mesmo que a gente, enquanto eu tivesse condições, a gente não andaria mais de coletivo. Foi bem poucos casos que a gente anda de coletivo. E o que sua filha relatou para você depois disso? Ela entendeu o que estava acontecendo? Não entendeu. Por ser criança, assim, eles não entendem muito bem o que está se passando ali na hora. Não tem, eles veem aquele alvoroço ali, coisa e tal, mas acho que é uma outra coisa. E a gente sempre conversando muito com elas, de ter cuidado, se alguém oferecer uma bala, ou se alguém falar alguma coisa para contar pra gente, para pedir socorro, por mais que as pessoas ameacem e tudo mais. Mas aí ela não entendeu muito bem o que estava acontecendo. E eu fiquei mal com isso durante semanas, né, por ter já acontecido comigo. E aí, ter se repetido ali na minha cara, e a gente fica mal. Por uma coisa que não foi a gente que fez, mas a gente acaba ficando mal. Elza, que bom, assim,
situação toda que a filha da Maísa não conseguiu perceber o que estava acontecendo. Mas essa telespectadora de 11, que falou que na época tinha 11 anos e se recorda de tudo que aconteceu, olha só como é que fica, né, o pensamento, a mentalidade de uma criança diante de uma situação dessa. Gente, é um atropelo das fases, né? Uma menina tão inocente, tão pura, sem conhecimento nenhum das questões sexuais, ser invadida na inocência dela. A gente está falando aqui de um crime de violência sexual. Deixa marca, deixa medo, deixa dificuldade de se relacionar. A criança às vezes muda o comportamento, a criança às vezes fica mais arredia, com dificuldade, inclusive na escola. Por isso que é importante a gente sempre levantar esse debate dentro da família, trazer todo tipo de informação, já instruir a criança o quanto mais cedo possível sobre o que ela pode encontrar fora de casa, tá? Quanto mais informação, mais prevenção a gente vai ter. Antigamente, muitas mulheres sofriam vários tipos de abuso e assédio, mas elas não tinham consciência do que se tratava, a gente não dava uma nomenclatura. Hoje, a mídia traz essa oportunidade para a gente conhecer, saber o que é, e aí com essa informação a gente já consegue partir para uma ação, né, uma ação preventiva, uma ação corretiva e pedir a sociedade, o poder público, a polícia, enfim, para nos ajudar a combater esse tipo de crime. E agora a gente vai conhecer a história da Rafaela. Ela viveu momentos de terror dentro de um ônibus e não consegue esquecer o trauma de ser assediada, gente, olha só. Em meio a lágrimas, um pedido de socorro. Eu acabei de ser assediada dentro desse ônibus. A coragem de uma jovem de 21 anos. Pensou que o ônibus estava cheio, ele estava e ficou encostando em mim. Esta é a Rafaela. Trabalha como analista de inventário e precisou respirar fundo antes de expor o assédio que sofreu dentro de um ônibus. Rafaela faz o mesmo percurso todos os dias. Sai de casa e caminha até o ponto de ônibus que fica na mesma rua. O trajeto até o trabalho dura 20 minutos. Eu sabia quais eram os tipos de assédio, eu já havia estudado sobre, só que eu não sabia o que era assédio até eu ser importunada. Não tenho medo de entrar no ônibus e ser molestada, mas eu tenho medo de entrar no ônibus e sentir aquele peso, me sentir naquele mesmo lugar. O moço trocou de lugar comigo porque ele percebeu. Antes de tomar a decisão de contar em público a situação constrangedora que havia passado, pediu ajuda no grupo da família. Imediatamente, o noivo, que é militar, pede para ela gritar. Em choque, Rafaela pegou o celular, escreveu este pedido de socorro e mostrou a um homem que estava próximo. Moço, o senhor do meu lado estava encostando em mim. Não sei o que fazer. Ele leu a primeira vez e aí ele se assustou, ele olhou para mim assustado. Aí ele olhou, apontou para o celular para ver se era aquilo, confirmar se era aquilo que ele estava lendo mesmo, e eu balancei a cabeça que sim. Nessa que eu balancei a cabeça que sim, ele gesticulou com o indicador para que a gente fizesse a troca de lugar. Rafaela registrou o boletim de ocorrência e pediu ajuda ao cobrador e motorista do ônibus. Mas, infelizmente, não tinha provas suficientes contra o agressor, que saiu pela porta da frente da delegacia e escapou de ser indiciado pelo crime de importunação sexual. Gente, eu vou fazer a coisa mais difícil da minha vida. Eu acabei de ser assediada dentro desse ônibus por esse senhor que tá de boné. Ele aproveitou que o ônibus estava cheio, ele estava e ficou encostando em mim. É inacreditável. Está todo mundo aqui em estado de choque aqui no nosso estúdio. Como que essa mulher, ela tem essa coragem, ela é encorajada, na verdade. Ela se expõe dessa maneira. Então, quer dizer que se ela tivesse que filmar o ato ali, Camila, ela teria que deixar acontecer de novo? Não, tô chocada também. Ah, cadê as imagens? Cadê a cena? Cadê o celular? Você não gravou? Então, peraí que eu vou deixar ele encostar de novo. É isso que a gente tem que passar? Não é isso. Ah, não, tá. Ela teve a coragem que muitas de nós, a maioria não tem, porque é muito difícil, né? A gente estava falando aqui no intervalo, a gente fica paralisado quando ela conseguiu avisar no grupo, conseguiu avisar para o noivo, conseguiu avisar para outro passageiro, conseguiram parar, ir para a delegacia, levar o sujeito e ainda sair. Isso daí é uma afronta
a nossa dignidade. Como é que você se sente como mulher que já passou por isso na pele, vendo um caso desse, que levou o homem até a delegacia? Essa é a grande revolta da gente, não tem? De ver que eles ficam meio que impunes cada vez mais que vai acontecendo. E nessa situação ali, o rapaz ainda pegou, não foi o caso igual que ele saiu correndo e sumiu. Ele ainda foi pegue e aí... Infelizmente, a lei branda, ou sei lá, a pessoa de mau humor do plantão... Aí o sentimento de impunidade só aumenta, né? Não adianta tipificar um crime que não era uma tipificação, a importunação sexual até pouco tempo, agora é um crime com pena de 1 a 5 anos e... O que adianta? Porque às vezes fala, se falta a lei. Aí tem a lei não é cumprida. O que acontece? Essa vítima se deparou com um profundo despreparo da equipe técnica que atendeu ela na delegacia. Vai para outra delegacia, não desiste. Sabe? A gente tem um cansaço, ela teve um cansaço enorme. A moça lá do elevador teve um cansaço enorme para pedir as imagens. Isso desgasta a gente 2 vezes. Mas o cara já saiu andando pela delegacia, como é que vai encontrar o cara de novo agora? É muito complicado. É difícil. O Estado falha muito conosco, muitas vezes, infelizmente. Olha aqui, tem mais comentários. Isso que vocês estão falando no ônibus já aconteceu comigo quando eu era adolescente, adulto, grávida também, mas eu não tive essa atitude por medo. Tem mais relatos aqui, eu já precisei gritar dentro do coletivo que tinha um senhor alisando a filha dela por trás, acho que de alguma pessoa, né? Elas no banco da frente, onde ele estava sentado, ela se levantou, mudou de lugar, no mesmo instante o cara de pau se dizia inocente. Ainda tem essa, né? Ouvia inocente, só estão esbarrando. Gente, se esbarrou mesmo, pede desculpa na hora. Por que não pede desculpa na hora? Acontece de esbarrar. Opa, desculpa, foi sem querer. Essa é a tentativa de silenciar. Foi uma brincadeira, você entendeu mal, o ônibus está cheio. Não é assim que aconteceu, você não tem prova. O tempo todo, o abusador vai tentar nos silenciar.